Olá, boa tarde a todos. Estamos começando como combinado a nossa live de hoje, onde nós falaremos sobre a ansiedade em épocas de isolamento social. São tempos difíceis, mas um tempo que exige de nós muitos aprendizados, muita sabedoria. Eu vou esperar um momentinho até as pessoas conseguirem ir entrando, lembrando que eu abrirei neste momento a perguntas, a participação de vocês sobre esse tema. E eu aproveito também a oportunidade de deixar aqui em aberto também para vocês sugerirem temas para as próximas lives. Então, todo mundo que está entrando, me dá um joinha aí. Se quiser que eu mande um beijo, um abraço, pode ir deixando seu nome, que esses primeiros minutinhos eu usarei para falar com vocês. Márcia, boa tarde. Natália, Regiane, Cláudia, Meirilene, Raquel. Vou deixando aqui o meu carinho para vocês. Ô Meirilene, obrigado pelo carinho. É sempre pensada com muito amor as minhas cartinhas. Cláudia, Liliane, são tempos difíceis, porém nós sairemos vencedores de mais essa. Natália, Andréia, boa tarde. Gabriel, tudo bem, Gabriel? Obrigada, Merilene. Muito obrigado pelo carinho. O pessoal já tem entrado, vou aguardar mais uns minutinhos. Simone, boa tarde, querida. Espero que esteja tudo bem aí com você. A todos que sempre me deixam recadinhos, que sempre entram em contato comigo, eu sempre fico muito feliz de receber o recadinho e de receber o carinho de vocês. É sempre muito gostoso. Oi, Emília. Que bom te ver por aqui, Emília. Espero que esteja tudo bem aí com você. Célia. Oi, Célia. Boa tarde. Vou esperar mais um minutinho e nós já daremos início ao nosso tema. Merilene, ô Heitor, um abraço e um beijo para você. Curta bastante sua tia Merilene. É sempre muito gostoso passar a infância ao lado das nossas tias. Serão lembranças que você vai ter eternamente. Um beijo para você, Heitor. Rosimari. Ô Cláudia, que bom saber que os meus bilhetinhos te ajudam. Muito bom, obrigado pelo carinho. Luciene, tô vendo que tem uma xará minha aí. Edson. Bom, bastante gente entrando, então eu vou aproveitar a oportunidade para a gente começar a falar sobre esse tema tão pedido, né? Esse tema tão desejado aí nos últimos tempos. Eu espero, né, que dentre todas as pessoas que estão aqui comigo hoje, online, que vocês não estejam precisando de um psicólogo, que todos acordaram felizes, calmos, sereno,
cantando e dançando com as melhores melodias dos pássaros, e espero que eu esteja certa. Porém, pelo que eu tenho visto, a ansiedade tem predominado entre nós nesses dias de isolamento social. Então, brincadeiras à parte, vamos falar então sobre o mal do século. Se antigamente a depressão era o mal do século, hoje é a ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Cerca de 18,6 milhões de brasileiros, segundo a Organização Mundial de Saúde, 9,3% da população brasileira sofre com a ansiedade. Então, nós não estamos somente diante da epidemia do coronavírus, do Covid-19. Nós estamos diante da epidemia da ansiedade. Infelizmente, nós, enquanto sociedade, tomamos um rumo errado. Somos os únicos seres vivos que pensamos e temos consciência que pensamos e construímos os nossos pensamentos. Então, deveríamos construí-los de forma a contemplar todas as belezas singelas da nossa volta, que está à nossa volta. Mas nós transformamos tudo isso em estresse. Corremos o dia todo. Nós queremos e estamos ativos por horas e horas a fio. Nós não estamos aprendendo a silenciar, a contemplar. Quando não temos, nós os criamos. Estamos atualmente intoxicados pelo excesso de tecnologia. Vivemos um tempo de consumo excessivo, onde não temos tempo mais para as coisas importantes e mais simples, nem tempo para conversar conosco mesmo. Você já viu alguém conversando consigo mesmo, falando sozinho? Nós temos a mania de dizer que essas pessoas são loucas, mas na realidade, conversar com a gente mesmo deveria ser um modo de vida atual e, além disso, extraordinário. Porém, lidamos com isso como se tivéssemos loucos quando dialogamos com a gente mesmo. Só assim seríamos e escreveríamos a nossa história com entonação e detalhes reais e únicos. As pessoas sequer conversam com seus medos, com seus pensamentos, com seus valores. Não temos tempo mais para nada. Não temos tempos para questionarmos o nosso modo de vida. Nós falamos sobre tudo que está no ambiente de fora, mas nos calamos diante do nosso mundo interno. Eu estou vendo a Ana Elisa falar que fala sozinha consigo mesmo o tempo todo. Isso não é sinal, não é um sinal ruim, pelo contrário. Todos nós deveríamos falar com a gente mesmo, ter esse costume de olhar para a gente mesmo e aprender a dialogar com a gente. Isso deveria se tornar um hábito entre nós. O tédio hoje, principalmente em tempos de pandemia, ele tem se tornado um aliado das pessoas. Porém, ele impede da gente se colocar no lugar do outro, mantém a nossa mente extremamente agitada, o que faz com que a gente se distancie do nosso próprio eu ou do nosso próprio ego. A gente se sente sem nada útil para se fazer, a gente não contempla o belo, a gente erra com os mesmos erros, sem que permitamos que nós elaboremos as nossas experiências, cometer os mesmos erros sempre, sem que a gente elabore o nosso pensamento e as nossas experiências, gerando em nós muita frustração. Muitas pessoas sempre me mandam mensagens perguntando por que a nossa sociedade tem adoecido tanto?
por que nós estamos adoecendo tanto? Porque nós estamos numa rotina robotizada. Nós estamos diante de uma rotina onde nós não conseguimos estabelecer mais o silêncio, a quietude. Nós não conseguimos mais silenciar para que a gente possa entrar em contato com os nossos próprios sentimentos. Alguns estudos falam sobre as células cancerígenas no nosso corpo e que eliminando todas as possibilidades, né, de consumo de alimentos com agrotóxicos, de exposição a situações fisiológicas, esses estudos falam para nós que as células cancerígenas são células que querem se tornar eternamente jovens dentro de nós. Elas desrespeitam a homeostase do nosso organismo, que quer dizer que desrespeita o equilíbrio do nosso corpo. Esses estudos revelam que 1 a cada 4 ou 5 pessoas vão algum dia desenvolver o câncer. Essas células que se multiplicam sem controle consomem tudo que estiver à frente, desrespeitando a nossa saúde e a nossa existência e a nossa vida. E nós agimos muitas vezes como células cancerígenas. O nosso pensamento, a nossa mente muitas vezes age como células cancerígenas. Nós não aquietamos, nosso pensamento está constantemente acelerado. Nós queremos exercer várias funções ao mesmo tempo. E por que tem sido tão difícil a gente permanecer em isolamento social? Porque o isolamento faz com que a gente entre em contato com a gente mesmo, que nós possamos olhar para nós e olhar também para aqueles que estão do nosso lado, né? Muitas vezes nós não suportamos barulhos, ruídos, agentes estressores dentro da nossa própria casa. Se o nosso marido fala alguma coisa ou se ele faz algum som repetitivo, a gente já surta, a gente já entra em desequilíbrio, tudo nos irrita. A nossa mente não desliga mais, nós estamos constantemente ansiosos, acelerados e isso, né, vai sendo fatores que vão dificultando o combate também aos anticorpos dessas células cancerígenas. E estamos adoecemos porque nós não paramos, nós não fazemos mais nada que nos dá prazer, a gente muitas vezes tem entrado numa rotina mecânica, né, de realização de tarefas, e a gente vai esquecendo daquilo que a gente realmente gosta, aquilo que realmente é importante para nós. O excesso de informação hoje veiculada pelas mídias, internet, pelas redes sociais, até mesmo pela televisão, vai contra a nossa mente humana. Eles não deixam que a gente forme os nossos próprios pensamentos. Nós estamos sempre pensando com a cabeça do outro. E isso vem de forma excessiva e deixa a gente cada vez mais acelerado. Eu vou parar de falar um pouquinho, né? Porque já tem algumas perguntas aqui e eu tô voltando nelas, né? Para que eu possa responder. Muito bem. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui que fala assim: de manhã sinto muita ansiedade, um arrojo na cabeça, dor no peito e que faz com que não aguente mais. Pois é, esses são típicos sintomas de pessoas que possuem ansiedade ou transtorno de ansiedade. Eu indicaria para você que você começasse o dia com uma atividade física. Eu sei que em tempos de pandemia, muitas cidades
né? Cada cidade está cumprindo um protocolo diferente de acordo com o número de casos de infectados. Algumas cidades não estão funcionando as academias, mas eu diria para você que mesmo que seja no quintal da sua casa ou ali na frente da sua casa, na rua onde você mora, saia um pouco, faça uma caminhada ou faça um alongamento dentro de casa. Começar o dia com uma atividade física faz com que nós liberemos alguns hormônios do nosso corpo que combate a ansiedade e o estresse. Isso seria muito bom. Agora, o que eu deixo assim de dica para todo mundo, né? Todo mundo que de alguma forma sofre com transtorno de ansiedade ou com ansiedade. A gente precisa começar a entender quais são os catalisadores, quais são aquelas situações que fazem com que a gente produza maior ansiedade no nosso organismo. O que faz com que você seja ansiosa? Existe uma situação, são várias as situações que fazem com que você tenha esses sintomas da ansiedade. Para isso, muitas vezes, quando a gente não consegue sozinho encontrar essas razões, a indicação de uma psicoterapia é muito viável, porque na psicoterapia a gente trabalha todas essas questões que envolvem as nossas ansiedades, as nossas preocupações, os nossos medos, e é uma forma da gente elaborar todos esses sentimentos. Então fica aí uma dica além da atividade física. Muitas pessoas dizendo que às vezes costuma escrever, costuma a falar. Escrever é uma ótima saída para pessoas que têm dificuldade de expressar aquilo que sente. Outra pergunta aqui: o que fazer quando o coração está muito acelerado? Olha, o coração acelerado, ele não pode ser considerado um transtorno de ansiedade. Porém, ele é um dos sintomas que se enquadram no quadro de ansiedade. Quando você sentir o coração muito acelerado, experimente fazer a técnica de inspirar e expirar, né? Essa respiração profunda faz aumentar a oxigenação do cérebro e faz com que a gente tenha essa sensação de calma, de tranquilidade. Isso pode ajudar muito nas horas de uma crise de pânico ou mesmo na crise de ansiedade. A respiração. Tô passando aqui. Boa tarde, sou muito sua fã. Opa, obrigado, Luana. Todos os dias eu entro procurando seus bilhetes. Ai, que bom, Luana. Eu fico muito feliz com esse carinho de vocês, com essa atenção. Todos os bilhetes faço questão de escrever a próprio punho. Escrevo sobre situações diárias das quais eu vivo, das quais eu convivo, e são sempre inspirados em histórias reais. Nunca são situações que eu não vivencio. Os bilhetes são sempre baseados naquelas vivências ou naquelas impressões que eu tenho diante da realidade de uma outra pessoa. A Cláudia está dizendo assim que ela reza bastante e alivia um pouco. Ela tenta ocupar o seu tempo distraindo com outras coisas. Eu não sei se vocês sabem, a ciência e a religião muito tempo andaram em contramão, né? Não se podia falar de religião e ciência de uma forma nessa interação entre as duas. E muitos cientistas, né, estão ocupando a sua vida de estudo e de pesquisas baseadas na fé e na religião. E eles já conseguiram mapear uma zona do nosso cérebro que é ativada quando a gente está em oração, quando a gente está meditando. Até alguns estudos italianos
falam que essa zona do nosso cérebro é chamada, e foi nomeada por esses cientistas como a zona de Deus, a zona da religião, porque ela tem um poder quando a gente ora, quando a gente reza, quando a gente medita, ela é ativada e com esse ativamento, né, a gente tem um controle maior das nossas emoções, controle maior sobre os nossos comportamentos, um entrar em contato com a gente mesma, refletir sobre a nossa própria vida e a nossa própria história. Então, muitos podem dizer, eu afirmo baseado nesses estudos e baseados nas minhas próprias vivências e observações, que a oração é uma grande aliada ao combate à ansiedade e ao estresse. Dedique um dia, uma parte do seu dia, alguns minutos ou uma hora por dia para oração pessoal. Isso vai fazer com que você entre em contato com seus próprios sentimentos, além de aliviar, né? E nesse momento de isolamento, a oração traz para nós um senso de pertencimento. A gente passa a pertencer a um grupo, a gente passa a pertencer a alguém muito maior que nós, que tem também essa capacidade, né, de alguém muito maior que nós, que tem essa capacidade de nos acalmar, que é Deus. Então, muito bem, Cláudia, fiquei muito feliz com o seu comentário, até para trazer para mim essa possibilidade de falar um pouquinho sobre a oração. Outra pergunta aqui. O que a gente faz quando não sabemos explicar o que sentimos? Quando tudo que você quer é ficar em um quarto quieto, sem ninguém? É depressão ou ansiedade? Olha, Luana, a depressão, ela tem essa característica de querer nos afastar, né, do ambiente social, né, da conversa, do diálogo, das pessoas das quais moram com a gente. Então, se isso tiver de forma muito exacerbada, é necessário que você procure ajuda psicológica e provavelmente psiquiatra também. Mas vamos pensar agora só na ajuda psicológica no primeiro momento. Pode ser, né, muitas pessoas que têm ansiedade, o distúrbio de ansiedade, muitas vezes é confundida ou vem com a comorbidade da depressão. Então, é necessário fazer um diagnóstico preciso para que você possa ter possibilidade de um tratamento realmente eficaz para o seu caso, tá bom? Ah, que pergunta bacana. A Ana Elisa está perguntando assim, se vocês, né, no caso eu, psicóloga, também sente ansiedade. Olha, Ana Elisa, não é porque somos profissionais, vou dizer por mim, tá? Que sou profissional, que a gente não sente coisas que todo mundo sente. Talvez, né, nosso grande privilégio enquanto profissional é reconhecer que muitas vezes, na maioria das vezes, a gente também precisa de tratamento psicológico, de psicoterapia. Um bom psicólogo sempre faz psicoterapia. Então, nós aprendemos a lidar com todos esses sentimentos, seja de ansiedade, seja de estresse ou qualquer outro sentimento. Mas todo mundo sente, né? Talvez não deixe virar um transtorno, porém, todo mundo em algum momento vai ficar um pouco mais ansioso, tá bom? Queria, né, tem muita gente assistindo aqui, talvez eu não consiga mandar um abraço para todo mundo, né, porém, eu fico muito feliz com cada um que está aqui junto comigo, online. A Samara está dizendo que sente muito medo de ir na rua e fica ansiosa. Esse medo acaba ficando até com dor na barriga. O que posso fazer para evitar? Olha, Samara,
a gente entender, né, quais são as suas preocupações ao sair de casa. Hoje em dia, né, muitas pessoas estão dizendo que o medo está em referência ao contágio do coronavírus, né, do Covid-19. Eu acho que a gente tem que manter sempre, eu sei que é uma frase clichê, entendo perfeitamente, mas ela faz todo sentido nesse momento. A gente manter a calma, fazer o que cada cidade, cumprir o protocolo que cada cidade tem colocado para nós. Por exemplo, aqui na minha cidade, né, sou de Andradas, Minas Gerais, o protocolo é que é obrigatório o uso de máscara ao sair para a rua. Alguns ambientes, alguns estabelecimentos ainda estão fechados. Todos os estabelecimentos que estão abertos precisam cumprir com as regras de higienização e de prevenção ao Covid-19, e ao andar na rua, né, que a gente esteja sempre atento quantas pessoas estão por perto. Geralmente ambiente aberto, o risco de contágio é menor. Então, assim, a gente tentar manter a calma e fazer tudo aquilo que eles estão nos pedindo, né? Que os nossos prefeitos, os nossos governadores estão nos pedindo. A ansiedade, ela causa em nós vários sintomas físicos: tontura, tremores, sudorese, falta de ar, taquicardia, gagueira, insônia, desmaios, dor de barriga. Podem ser sintomas físicos que nos revelam problemas emocionais, tá? Lembrando que toda vez que nós procuramos um psiquiatra para cuidar das nossas ansiedades, a medicação vai agir como alívio dos sintomas. As causas é sempre tratado com um psicólogo. O psicólogo que vai tratar todas as causas dos nossos sintomas. Existem tipos mais comuns de distúrbios de ansiedade, de transtornos de ansiedade, como o transtorno obsessivo compulsivo, o ataque de pânico, transtornos de estresse pós-traumático, a ansiedade generalizada e as fobias de uma forma geral. Neuza, obrigado, Neuza, pela mensagem. Eu prometo que depois eu vou ler todas e responder também. Cíntia, minha ansiedade me dá muita insônia além das crises, que trazem dor de cabeça, aceleração e falta de ar. Agora não consigo me concentrar em algo, minha cabeça não para e penso em várias coisas de uma vez, parece uma confusão mental. O que eu posso... Você acha que isso pode ser mais um sintoma da ansiedade? Sim, isso pode ser mais um sintoma da ansiedade, Cíntia. A gente precisa pensar, né, que a ansiedade, ela se torna patológica, a ansiedade se torna patológica quando os sintomas paralisam e impedem a pessoa de seguir a vida. São pensamentos excessivos, são uma angústia excessiva, parece que uma pequena situação já se transforma em algo muito grande, muito sério, e a pessoa não consegue lidar com todos esses excessos. Isso enquadra um quadro de transtorno de ansiedade que precisa ser devidamente tratado, né? Como eu disse, existem muitos sintomas físicos e psicológicos da ansiedade e todos eles geralmente quando dizendo de um quadro de transtorno de ansiedade, esses sintomas fazem companhia, digamos assim, bem popularmente, com outro sintoma, impedindo a pessoa de continuar a vida dela habitual, a sua vida, a sua rotina.
Neuza, Elisalde, a Luciene, outra xará minha aqui, dizendo que a ansiedade faz roer as unhas. Isso é bem comum, né, para quem possui transtorno de ansiedade. Anelisa perguntando se eu tenho Instagram. Eu tenho Instagram, pode me adicionar lá. Tamires, Mari, oi Mari, tô te vendo aí, tá? Rosilene tá falando assim: quando estou ansiosa, gosto e me faz bem comer alimentos mais duros, tipo amendoim, canjica, me sinto melhor mastigando. Pois é, muitas vezes a ansiedade traz essa inquietação em relação a alimentos, né? Os alimentos, a gente precisa ter um pouco de cautela para falar sobre isso, né? Mas muitas vezes a alimentação, ela vem, ela faz com que a pessoa entre, faz com que a alimentação seja um substituto, né, de um sentimento, substituto de uma situação que ela gostaria de resolver. Então a gente precisa entender como a pessoa se estabelece essa relação com a comida, com a alimentação. Muitas vezes a alimentação a comida vem para preencher algum vazio interior, né? Então a gente precisa ter cautela e analisar caso por caso para saber como essa pessoa lida com a questão da comida. É muito subjetivo. Tamir está falando assim: eu sou muito ansiosa, ainda mais agora que meu bebê tá para nascer. Tô mais ainda, pensando em tudo isso que tá acontecendo. Ô Tamires, parabéns pelo nascimento do bebê. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Confio nos médicos que estão cuidando de você, né? Segue todo o protocolo que eles te passarem. E eu vou te dar uma dica preciosíssima, que assim, encarecidamente eu te pediria. Nessa época de pandemia, de isolamento social, não receba visitas na sua casa depois que o bebê, você chegar do hospital. Respeitar esse tempo do bebê e a imunidade dele também, como também a sua, é essencial nesse momento. Evite visitas. Eu sei que fica todo mundo ansioso para ver, para conhecer o bebê, mas é uma atitude de amor que você vai ter pelo seu filho, tá bom? Dani, tô te vendo aí. A Zeli, boa noite. Tenho muita falta de ar e pensamento negativo. Se fico sem minha medicação, tenho remotíssimos e fibromialgia e depressão. Queria saber se com os anos isso tem de aumentar. Tenho 52 anos. Olha, Zeli, é muito sério isso que eu vou te falar e não estaria te falando isso se não fossem baseado em estudos e também em relação à minha prática de psicóloga clínica há 13 anos. Se o uso da medicação, ela é de extrema importância. Jamais você pode deixar de tomar a medicação um só dia. Quando a gente começa com a medicação psiquiátrica, dar continuidade no tratamento é essencial para que você se cure, tá? Agora, se a gente faz o uso da medicação sem o tratamento psicoterápico, a medicação ela só vai servir para aliviar os sintomas. As causas da sua ansiedade, as causas, né, de todas as dificuldades emocionais que você tem, a medicação não vai tratar. Então, quanto mais você priorizar o tratamento psicológico, mais rápido você vai conseguir sair da medicação, tá bom? Então pensa com carinho nisso que eu tô te dizendo. Eu tenho certeza que você vai conseguir sair da medicação, mas invista
no seu emocional, no seu psicológico. Isso vai fazer muita diferença na sua vida. Mariana tá dizendo assim: eu sou muito ansiosa, agora mesmo estou mal, a cabeça pegando fogo, mas não estou com febre. Será que isso é ansiedade? Sim, pode ser um dos sintomas de ansiedade, né? Procura respirar com tranquilidade, procura fazer alguma coisa que te dê prazer, que te deixa um pouco mais tranquila. Isso vai te ajudar muito, né? Juliana, Ione, Fernanda, oi Fernanda, Valdirene. Samara tá dizendo assim: a minha ansiedade já tem 2 anos e só tá piorando. Sinto isso antes mesmo da quarentena. Sinto mal. Dói o peito, falta de ar e dor de barriga. Isso acontece quando vou na rua, em casa é muito pouco. Porém, Samara, isso pode ser indicação, né, de uma fobia social, que é quando você precisa sair do seu ambiente de costume, o seu ambiente que é mais cômodo, tá? Procure, né, um psicólogo que você possa cuidar de tudo isso. E foi importante você me dizer, né, Samara, que você já sentia isso mesmo antes da pandemia, que é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque muitas pessoas estão reclamando agora que sofrem de ansiedade e colocam toda a culpa da sua ansiedade nessa situação que nós estamos vivendo de isolamento, de quarentena e de pandemia que atingiu o mundo inteiro. Porém, a maioria das pessoas já vinham com um quadro de ansiedade e talvez não tinham noção que muito do que ela sofria, que muito do que ela sentia era ansiedade, né? Então as pessoas agora, porque pararam um pouco mais, porque estão se desligando um pouco mais daquela rotina maluca que seguia, elas estão se dando conta que elas eram ansiosas, que as noites mal dormidas eram ansiedade, que o excesso ou a falta de uma alimentação também é ansiedade, que aquela falta de ar ou aquele suor excessivo, tontura, também faziam parte do quadro de ansiedade. Isso é tão sério, né, que tem levado muitos profissionais até, né, muitas escolas, muitos professores a confundirem a ansiedade com o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Muitas vezes a criança é ansiosa, isso devido aos fatores genéticos, que são os pais são muito agitados, os pais são muito ansiosos e acabam fazendo com que a criança aprenda aquele comportamento que é o comportamento normal dos pais. Então, hoje nós estamos aí com uma problemática muito séria de crianças que estão sendo medicadas, que estão tomando doses altíssimas de Ritalina, com diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, quando na realidade essas crianças só são ansiosas, né? E o tratamento adequado é a diminuição da rotina, o restabelecimento familiar, da conduta familiar. Então isso é muito sério. Como também tem muitos adolescentes que estão experimentando o tédio, né? Ficam muito tempo parado, sem muita coisa para fazer e acabam agitados. Muitos pais às vezes acabam levando e querendo a medicalização de um comportamento que não precisa ser medicalizado, tá? Deixa eu ver, Diego, olá, Verônica, Grazi. Oi, ao dormir me desligo sem oração e aos poucos vou me perdendo
até eu dormir. O que mais me incomoda é quando acordo. Parece que a noite toda eu fiquei conversando comigo mesma. Eu não sei explicar. É como se tivesse uma voz que não parasse de jeito nenhum. Acordo muito ruim. Isso acontece às vezes. Grazi, isso pode estar dizendo, né, que você tem a famosa síndrome do pensamento acelerado, que faz com que a pessoa não consiga relaxar, que você esteja atenta e ativa o tempo todo, tá? Então, buscar atividades, principalmente à noite, que fazem você relaxar, vai te fazer ter um sono um pouco melhor, né? Escutar uma música que você gosta, sem tecnologia, sem televisão ligada, sem celular ligado, que faça você relaxar. A prática de um esporte, escutar uma música, fazer uma pintura, usar alguma situação aí que você gosta bastante para poder ir te acalmando, para fazer você desligar, para ter uma noite de sono gostosa, bacana. Natasha, a ansiedade pode sufocar a pessoa? Me dá uma dor no peito e puxo o ar e não vem. Sim, a ansiedade ela faz com que a gente tenha falta de ar, né, e taquicardia. Então parece que muitas pessoas reclamam que parece que estão tendo um infarto, quando na realidade é uma crise de ansiedade. Então faça aquela técnica que eu disse no começo aqui. Inspira e respira com bastante força e tranquilidade. Isso vai fazer com que seu cérebro seja mais oxigenado e mande uma resposta de tranquilidade para o resto do seu corpo. Isso vai te ajudar bastante. Olá, Verônica, Rejane, Patrícia, Ivone. Oi, Lu, adoro seus recadinhos. Que bom poder escutar você falar sobre este tema, que hoje afeta muitas pessoas, a ansiedade. Oi, Ivoneide, desculpa. Obrigada, Ivoneide. Eu fico muito feliz de receber aí um feedback de vocês. Sempre faço tudo com muito carinho, com muito amor. Lucélia, olha a Lu aí. Tudo bem, Lu? Falta de ar, tipo dificuldade para encher o pulmão, é ansiedade? É um dos sintomas da ansiedade. A gente não pode dizer que um sintoma isolado componha um quadro de ansiedade, mas é um dos sintomas, viu, Regiane? Oi, Lucélia. Michael, tudo bem? Dani. Anelisa, estou nesse processo com minha psicóloga de tentar descobrir o que me causa tanta ansiedade, como aprender a controlar isso para poder largar os remédios. Muito bem, Anelisa, fico aqui na torcida por você. Espero que seu tratamento seja muito efetivo e que você logo esteja sem as medicações e também tenha um pouco mais de consciência sobre tudo aquilo que te causa ansiedade. Eu tô aqui na torcida, tá bom? Ilza, sou muito ansiosa, ainda mais agora com essa pandemia. As preocupações me tiram o sono, sinto muito medo e preocupação excessiva por ser mãe de 3 crianças. O medo, se alguém me perguntasse assim, não sei se tem essa pergunta aí nos comentários, porém, né, a ansiedade, ela é um medo não resolvido. Né? Então, quando a gente não resolve o medo, ele se transforma em uma ansiedade. O medo é a evitação ou a fuga de uma situação ameaçadora ou a antecipação do perigo, algo desconhecido ou estranho. Então, quando a pessoa tem um medo que ela não sabe o que é ou que ela precisa fugir de alguma situação que causa medo, traz para ela a ansiedade. Então, o medo e a ansiedade andam de mãos juntas, andam de braços dados as mãos, tá? O medo é uma resposta adaptativa a situações de perigo, sendo expresso pela resposta de luta ou fuga. Nós temos esse mecanismo para evitar o sofrimento, para evitar a dor, nós acionamos um mecanismo de luta e fuga. O medo é a expressão inapropriada
que caracteriza o transtorno de ansiedade. Então, estão intrinsecamente ligados, né? A ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo, apreensão, que pode ser caracterizado por tensão ou desconforto, tá bom? Então, isso é a ansiedade. Ilza, adote todas as medidas preventivas, faça tudo direitinho, ensine isso a seus filhos e eu tenho certeza que a gente vai sair vitoriosa dessa situação toda, tá bom? Rê Marcos, oi Luciene, eu, Regina e Felipe estamos vendo sua live. Um beijo para vocês, que bom. Cíntia, sinto a mesma coisa, parece uma confusão mental. A impressão que tenho é que fico falando um monte de coisas de uma só vez. Isso se enquadra, né, na síndrome do pensamento acelerado. Vamos lá. Isso acontece aqui em casa. Meu filho toma Ritalina. Eu não estou dizendo que as pessoas não devem fazer uso da Ritalina, né? Mas é muito confundido, né? Os casos realmente de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade e ansiedade, tá? Tem muitos casos que não seria necessário o uso da Ritalina, porém a Ritalina ainda é indicada para esses transtornos, tá bom? Maria, boa tarde. Mariana, eu sou muito ansiosa, faço uso de medicamento há 5 meses, passado pelo médico. Gostaria de saber se a ansiedade pode virar depressão. Uma coisa não vira a outra, porém, uma pode ser comorbidade da outra, ser uma doença que venha aumentar uma doença passe a ser duas. Porque se você tem a ansiedade e não cuida da ansiedade devidamente com o uso da medicação e da psicoterapia, muitas vezes ela pode vir trazendo comorbidades, que são outras doenças agrupadas àquela primeira, aquela doença principal que você teve, entendeu? Então é necessário tratamento para que você não precisa de 2 tratamentos, tá? Josiane, boa noite, Luciene. Minha tia tem muito pensamento negativo e muito medo e é muito indecisa. Como posso ajudá-la? Josiane, é muito difícil falar para você como poder ajudá-la, porque eu não conheço ela, eu não conheço a história de vida dela. Mas pessoas muito negativas e muito medrosas precisam sempre de uma pessoa que ela possa confiar, que ela possa se vincular de uma forma efetiva e bacana, para que ela possa falar sobre os seus medos, as suas angústias, aquilo que ela lida como negativo, e uma pessoa que traga um olhar de positividade para ela também. Isso pode ajudá-la, tá bom? Rosângela. Oi Lu, sou ansiosa e quando estou no trabalho a situação piora. Tenho falta de ar, coração fica acelerado e tenho sensação de desmaio. Tem algo que eu possa fazer para melhorar quando me sentir assim? Rosângela, procure entender o que no seu trabalho tem te causado todos esses sintomas da ansiedade, né? Se é uma situação específica, se é a atividade que você desenvolve no seu trabalho. Eu acho interessante a gente ir sempre para a raiz do problema, porque se a gente ficar pensando só em aliviar os sintomas, a gente nunca vai entender o que realmente está se passando com a gente. Então, acho de extrema importância você entender o que acontece com você para você se sentir dessa maneira, tá bom? Cristiane, Juliana, Grazi, Maria Rosa, que nome lindo, é o nome da minha filha, da minha segunda filha. Luciene, desde muito pequena
tenho desejo do suicídio. Não sei explicar, mas acho que só a morte vai me aliviar a tristeza que sinto. Ô Maria Rosa, é muito necessário que você procure ajuda psicológica para entender o que acontece com você, que você tem esses pensamentos de ideação suicida. Eles são sérios e precisam ser tratados para que você tenha uma qualidade de vida interessante, para que você se sinta feliz, para você conseguir lidar com toda essa tristeza, tá bom? A Meg tá assistindo, Maria, Neide, Larissa, Rodrigo, tenho ansiedade, depressão, pânico, tenho que trabalhar e moro com mãe que é idosa. Pois é, Rodrigo, procure usar máscaras, procure se higienizar bem, né? E cuidar de toda essa parte emocional com um tratamento psicoterápico e psiquiátrico e psicoterápico, tá bom? A ansiedade, o pânico provém, né, das crises de ansiedade, é uma crise de ansiedade, então precisa ser tratado direitinho para que você tenha condições aí de viver bem. Samara, sim, eu atendo online, tá? Eu atendo online. Michael, meu pai quer falar de passado de 30 anos, isso é ansiedade? Bom, Michael, isso não é ansiedade nem pobre de cabeça, né? As pessoas mais idosas gostam realmente de conversar sobre o passado, né? De estabelecerem uma lógica entre passado, presente, para conseguir pensar no seu futuro. Então, isso é comum de pessoas idosas e a gente deve escutá-los. É muito saudável ter alguém para escutar quando a gente conta histórias. Você lá no futuro também vai querer contar histórias para os seus filhos, para os seus netos. Isso é muito, muito bom, né? Trazer as memórias do passado para a vida presente, até para você repensar a sua forma de viver no futuro. Silvia, boa noite. Sofro com problemas que me dá dor no peito, começa a bater perna, aparece várias bolinhas no meu corpo quando tenho algo para fazer. Quero fazer logo. Quando quero comprar, fico aflita. Isso é ansiedade? É provável que seja, Silvia. É provável que seja sintomas aí de uma ansiedade que deve ser tratada. Estou sem minha psicóloga no momento, ela não está atendendo e aconteceu algo comigo que não sei o que fazer. Gostaria de saber se uma consulta... Bom, a gente geralmente fazer uma consulta com uma tia que é também psicóloga. Olha, dentro do nosso código de ética, nós não atendemos pessoas da nossa família. O que eu te indicaria, Andréia, é entrar em contato com a sua psicóloga, né? Porque agora com essa questão do isolamento, muitas vezes nós não conseguimos fazer o atendimento presencial, mas o atendimento online, ele prevalece, né? Então, quem sabe ela aí te atende online, tá bom? Gente, Meirilene Camargo, ansiedade pode atrapalhar a mulher engravidar? Sim! Eu até postei na minha linha do tempo um vídeo falando sobre a infertilidade, as emoções e a fé. Então, se você puder dar uma olhadinha na minha linha do tempo, Meirilene, eu tenho um vídeo que fala mais especificamente sobre a questão da infertilidade. E a ansiedade é um dos fatores que fazem a gente engordar, dificuldade de engravidar, tá bom? Bom, gente, eu tô vendo aqui, tem tanta gente querida online, tanta gente que eu sempre vejo me mandando recadinho. Eu tenho mais 8 minutos para ficar aqui com vocês, para eu encerrar essa live. Eu gostaria de deixar o meu carinho,
Gostaria que vocês fossem deixando, né, os comentários de vocês, que eles irão ser todos respondidos posteriormente, depois que eu encerrar o meu horário de consultório. Eu vou responder a todos, vou respondendo, se eu não conseguir responder tudo hoje, eu vou respondendo aos poucos. Eu gostaria de pedir para vocês deixarem comentários de temas que vocês gostariam da gente conversar nas próximas lives. Meu objetivo é que a gente consiga estar juntos em uma live uma vez na semana, pelo menos, né? E eu gostaria de ter esse contato mesmo, mais próximo de vocês. E gostaria de falar sobre temas que ajudaria vocês. Não gostaria eu de escolher os temas, tá? Porque eu gostaria realmente de falar diretamente com vocês, temas que te ajudariam, né? Eu gostaria até de ter escrito sobre isso hoje, né, nas minhas receitinhas diárias, porém eu quis falar aqui ao vivo com vocês, que muitas vezes as lágrimas nos irrigam, trazendo sabedoria. As decisões difíceis da nossa vida, muitas vezes, nós vamos tomar sozinhos. As frustrações trazem melhores aprendizados. Ninguém chega ao pódio à toa, é sempre merecido, porque para chegar ao pódio, a gente precisa enfrentar muitas lutas, e lutas essas que muitas vezes nós não conseguimos passar ilesos, que muitas vezes as lutas são travadas no silêncio, no sofrimento, e sem essas lutas a gente não consegue vencer. A vida é uma luta, e nesse tempo de pandemia não há nada melhor que a gente possa fazer para o outro a não ser ajudá-lo a olhar com empatia, olhar com amor, olhar com o outro diante de toda a humanidade que ele tem e que nós também temos. Nós estamos juntos passando por essa situação tão difícil, tão diferente para todos nós. São situações que nós, na nossa vida inteira, nunca imaginamos que fôssemos passar, porém, eu sempre digo que situações difíceis nos trazem muitas e muitas lições. As lições mais importantes que nós tiramos durante toda a vida são passadas através das dificuldades. Então, nós vamos nos unir nessa. Eu vou estar com vocês. O meu objetivo é poder ajudá-los para a gente ter esse contato mais próximo e poder, de alguma maneira, amenizar todo o sofrimento que vocês têm dentro do coração de vocês. Eu vou encerrar por aqui. A live vai ficar gravada na minha linha do tempo. Podem continuar comentando, trazendo temas. Eu vou olhar e aquele tema que for o mais pedido será tratado na semana que vem. Eu adorei essa experiência de estar com vocês. Vocês já viram que eu gosto bastante de falar, que eu falo mesmo, que eu adoro falar sobre todas essas questões do campo emocional, do campo psicológico, do campo das emoções, e nós juntos vamos vencer essa. Nós sairemos dessa mais humanos, mais felizes e muito mais gratos pelo dom da vida. Faça exercício a partir de hoje, comece a contemplar aquilo que é belo, aquilo que é pequeno, sem muito significado para a maioria das pessoas. Muitas pessoas veem minhas publicações da natureza,
do pôr do sol, de um animalzinho, de uma borboleta, de um passarinho. Contemplar o belo traz para nós saúde mental. Vamos começar contemplando aquilo que é pequeno, porque quando aquilo que é grande aparecer na nossa vida, não vai ser surpresa, nós saberemos valorizá-los. Então, gente, tchauzinho para vocês. Logo eu divulgo a data do nosso próximo encontro e estou muito feliz com cada mensagem, com cada palavra de carinho que vocês me trouxeram hoje. Até mais!